Pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais live. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho, tá? Hoje é dia do aniversário do meu afilhado, Antônio Abuchan. Muito especial para mim. Então, já vou deixar aqui ao vivo um beijo para o Tom Abuchan Ribeiro, que é meu afilhadinho do coração, que faz hoje, gente, 12 anos, tá bom? Então é isso aí. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu amo, que é a Aline. Tô só esperando ela entrar aqui, tá bom? Aline, a hora que você entrar, dá um oi pra mim, que eu não vi ainda. E assim que você entrar, você me avisa, tá? Então aqui vou dando as boas-vindas para todo mundo. Olá, doutora. Olá, Sônia. Tudo bem com você? Aqui, deixa eu chamar a Aline, peraí. Entrei. Cadê você? Aline Lacerda, cadê? Oi, deu a Aline aqui, peraí. Aí, Aline, achei você. Pronto. Já tô chamando a Aline, pessoal. É isso aí. Então, vamos esperar a Aline responder. Aí, Oi, Aline! doutora Aline, minha Ana! querida! Essa, gente, é minha querida Aline, tá bom? Super fisioterapeuta, com quem eu gosto muito de trabalhar e que tem uma história muito bacana para contar para a gente hoje, né, Aline? Imagina, doutora Ana, sou eu que agradeço o carinho, a receptividade e acho Imagina. que poder compartilhar um pouquinho da nossa história, junto com Isso. todo o embasamento que a senhora tem na parte médica e tudo mais, experiência em pediatria, né? Para Né? mim é uma grande honra. A gente sempre conversa de forma tão rápida sobre os Não é? pacientezinhos, né, no É WhatsApp. isso aí. Né, Aline? Sempre você me dando reportes, né, de tudo. Eu vou tirar até o casaco, que agora deu calor. Né? Hoje tá É mais isso. friozinho, né? Mas Não, você agora parece que... esquentou o meu coração, Aline. Imagina, doutora Ana, imagina. Não é? A senhora que esquenta aí o coração de todo mundo, sempre com os recadinhos super agradáveis, carinhosos. Então, eu que tenho a agradecer aí todos os Imagina. feedbacks dos pacientezinhos. Então, a É senhora isso. sempre cheia de elogios. Nós estamos aí para dar uma força, né, Aline? Olha, acabou de entrar a Joana Buchan, minha sócia, que hoje está sempre aqui comigo, mas hoje ela não pôde estar porque os filhos estão de férias, né? E já vou até te contar, Aline, porque hoje é aniversário do Antônio, do filho dela, meu sobrinho, meu Ai, afilhado, que por quem eu gracinha. tenho maior paixão, tá? Que gracinha. Então, Eu quero parabéns, Tom, de agradecer. novo. Agradecer a Joana também, doutora Ana, uma fofa aí, Né? conversando e direcionando tudo. Então, Joana, um beijo grande, obrigada por todo o carinho. Ela é uma É, querida. você sabe que a idade do Antônio, 12 anos, é a idade da nossa parceria juntas, né? Então, sempre fazendo Olha, alguma coisa em prol da saúde. Isso é muito bom. Eu conheci a Joana quando o Antônio nasceu, né? Então, nossa, é isso é aí, uma graça, uma longa história aí, né, doutora Ana, né? de É. cumplicidade. Então, agora eu quero que você E, conte para todo mundo a sua história que é tão linda, Aline. opa, doutora, Tá. Vamos lá, para conto, todo mundo conto sim, conto conhecer, um pouquinho. saber. E aí a turma vai perguntando, gente. Eu vou perguntando, Majô, você também é demais. Aí eu vou conversando com as pessoas aí, né? Eu vou a turma depois você vai contar a sua história, a turma vai perguntando, né? Tudo que vocês quiserem saber da Aline, ela tem uma história linda para contar para a gente. E aí a gente vai conversando, né, Aline? Manda ver, me conta Isso, aí. doutora Ana. Como Eu tudo começou? vou contando um pouquinho da história, a senhora também vai aí passando um pouquinho da parte, né, médica e tirando Isso. todas as dúvidas, que é uma grande honra poder compartilhar esses dois aspectos aí, o embasamento da senhora e um pouquinho, dividir um pouquinho da nossa história que estimular as pessoas, né, sobre esse Exato. aspecto que é tão importante, a gente falar sobre doação de órgãos.
Então, principalmente nessa pandemia, né, onde caíram tantas as doações de órgãos, e eu vou Certo. começar eu fiz um roteirinho aqui com algumas perguntinhas que eu recebi, doutora Ana. Tá. Então, e acho que seria bacana a gente tem uma frase que eu gosto bastante. Até o autor chama João do Ederlin. Então, o João, me perdoe se eu estiver falando o nome dele errado, mas ele fala assim que doar é dar a chance de outra pessoa continuar pintando o mesmo quadro que você pintou quando você nasceu, o da vida. Olha que bonito. É. E eu acho que é isso. E aí eu já engancho na parte que me perguntaram quando eu descobri, né, o problema do Pedro. Então eu descobri Peraí, vamos contar para todo mundo que ninguém sabe ainda quem é o Vamos. Pedro, o que que o Pedro teve, o que que você fez pelo Pedro. Já dá o fim da história para todo mundo já saber, né? Então, o Pedro é Então, seu assim, o filhinho. Pedrinho, isso. O Pedrinho é meu filho, né? Que tem hoje Isso, 3 anos e 4 meses. E o isso, Pedrinho, ele nasceu com problema renal. Ele isso. precisou de transplante. E aí, quem doou o rim para ele fui eu. É isso E, aí, tá vendo? exato. E aí, Eu não vou falei contar um nada pouquinho. porque eu queria que a Aline contasse essa história bonita para vocês, gente. O Pedrinho nasceu com problema, eu acompanhei esse problema desde o comecinho. A angústia da Aline de ver o probleminha renal do Pedro, que foi muito sério, muito importante, né? E depois a Aline foi a doadora do rim para o seu próprio filho, Pedro. Então é essa historinha que eu queria que a Aline contasse, tá? Vamos lá. Isso mesmo. E aí o Pedrinho a gente descobriu na gestação, como a senhora disse, foi uma angústia muito grande, um susto, vários questionamentos, né? E agora, que caminhos, né, vamos seguir, por onde vamos? Que eu acho que é a dúvida. Eu vi que tem várias mãezinhas aqui do transplante também, então acho que é a dúvida de todas as mães, né? Quando surge o problema renal, a gente sempre pergunta, e agora, qual o próximo passo, o que a gente vai fazer? Então, nós descobrimos com 21 semanas de gestação, nós fomos acompanhados por um cirurgião intraútero, então ele fez a primeira cirurgia dele já na minha barriga. Nós tínhamos 34 semanas quando ele fez a primeira cirurgia dele, que foi aí com o querido Dr. Moron. E a gente tentou abordar, né? Tentou diminuir um pouquinho essa lesão do rim dele quando ele estava na minha barriga, mas a cirurgia, o sucesso dessa cirurgia intraútero, a gente não tinha certeza, a gente só ia saber no nascimento mesmo, né? Então, ele tinha 35 semanas, foi um pouquinho Eu depois posso da ir perguntando? cirurgia. Posso ir perguntando? Claro, Tá. Então, porque eu vou contar claro. alguma coisa que eu, como espectadora e sua fã nesse sentido, eu quero saber, Aline, você contar para todo mundo, o que foi que você sentiu quando te falaram que o Pedrinho tinha um problema renal sério e que precisaria de uma cirurgia intraútero? Olha, sabe o que é isso, gente? Abrir a barriga da mãe, da Aline gestante, fazer a cirurgia no Pedro, ainda assim uma cirurgia que poderia ou não poderia ter sucesso, né? Como foi seu sentimento, o seu, da família, seu marido? Como é que vocês sentiram? O que vocês conversavam? Eu acho que essas sensações é importante a gente passar para as pessoas, né? Porque é um exemplo de sucesso, de vitória. Mas conta pra gente, naquele momento o mundo caiu? Naquele momento, exatamente. As pernas ficaram bambas, a gente ficou sem chão. E aí eu e meu marido, a gente é muito de correr atrás da informação para a gente se sentir, né, abraçado, acolhido, para a gente saber onde a gente estava pisando. E aí foi quando a gente foi para o cirurgião para saber qual que era a expectativa, né, o que dava para a gente fazer. E aí ele explicou tudo direitinho, que tudo que a gente fizesse intraútero, a gente só ia, né, ter esse resultado na vida pós-uterina mesmo dele ao nascimento para a gente saber. Então, assim, a cada mês, como eu descobri muito cedo, doutora Ana, então a cada mês
era uma baita de uma expectativa. Quanto que dilatou de rim? Como que tá o rim? Vamos fazer ultrassom. E o nosso ultrassom, a partir de 21 semanas, era semanal. Então, imagina, a cada semana ele falava, dilatou um pouquinho mais. E a gente ficava num baita dilema, porque não podia abordar tão cedo, porque corria o risco de parto prematuro, né? E ao mesmo tempo não podia esperar tanto, porque a intenção não queria que lesasse tanto o rim. Então, a gente ficou assim, teve que ter um equilíbrio muito grande para conduzir essa situação junto com o médico, né? Esperar o momento certo. E aí, com 34, depois de ter feito algumas abordagem com corticoide para amadurecimento do pulmãozinho e tudo mais, ele falou, não, vamos fazer a cirurgia intraútero, mas o Pedro, desde sempre, muito serelepe, foi uma cirurgia assim, bem difícil, porque ele ficou quase 1 hora tentando acessá-lo na cirurgia, porque eu fiquei na maca, mas ele o tempo todo me contando o que estava acontecendo, e eu estava assistindo a cirurgia através da câmera. Tava meu gineco de um lado, o cirurgião intraútero do outro, meu marido na expectativa lá fora, né? Tadinho, imagina a agonia dele. Olha... Como ele chama seu marido? Eduardo. Ele acabou de passar aí e falou que te ama. Isso. E aí ele foi me contando, ele falou, olha, ele tá assim, assim, assado, ele tá nessa posição, agora eu consigo acessar, agora tá difícil, agora eu preciso tirar. Ele foi me contando tudo da cirurgia, eu deitada na maca, e ele me contando, o meu gineco do lado, de mãos dadas, que o meu gineco também foi uma pessoa super acolhedora, então o tempo todo ali comigo, pertinho. E o quanto é importante, acho que isso o quanto é importante, né, doutora Ana, a equipe, a confiança na equipe, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, né, que às vezes as autoridades não levam, não colocam tanta fé na parte médica, e o quanto é importante, porque são anos de estudo, são anos de toda essa batalha, de tudo que está acontecendo. Eles sabem o que eles estão fazendo, então a importância da gente confiar, né? E quando o Pedrinho nasceu, que você viu a cara do Pedrinho, que ele chorou? E aí ele nasceu de 35 semanas, né? Então foi uma emoção enorme. Ele nasceu super bem, nasceu com 47 centímetros. A senhora lembra na época que a gente, né? Eu compartilhei um pouquinho da história dele. E aí ele nasceu bem da parte respiratória, mas a parte renal realmente foi piorando. A gente tentou os primeiros 40 dias dele de vida um tratamento conservador, né? Mas assim que ele nasceu, a gente já ouviu a possibilidade do transplante. E aí vem aquele impacto, né? Porque a gente não tinha noção. Assim, intraútero, você tem mais ou menos uma noção. Pode afetar o rim, pode isso, mas você não tem noção da proporção de tudo isso, né? E aí, quando ele nasceu, que falaram pela primeira vez pra gente na maternidade sobre a possibilidade de transplante. E aí a gente ficou sem chão, assim, sem saber como assim o transplante, quando, em que momento. E aí eu acho que é tão importante quem ia doar, né? Então ficou assim. E aí a gente, na época, a gente contratou um nefro particular, porque a gente estava na maternidade ainda, e é doutor João, que daí ele super nos acolheu com todas as dúvidas, ele desenhava o que era o problema dele de base, o que aconteceu, quando, né, qual a repercussão de tudo isso. Então ele jogou tudo de forma muito clara para gente. Se precisar de transplante, qual é o caminho, como funciona o rim, porque até então, pelo menos eu que sou físio, sabia um pouco de pulmão, de rim, eu não tinha noção, né, o quanto o rim é importante na nossa vida. Exato. Filtra todo o nosso sangue, né? A gente não vive, na verdade, sem nenhum órgão, sempre falta alguma coisa, mas alguns são absolutamente essenciais, né? O rim é um deles, né?
E Exatamente. quando que decidiram que era você seria a doadora, Aline? E aí, dessa etapa, doutora Ana, desses 40 dias na maternidade, nós tentamos o tratamento conservador, que daí não teve sucesso. E aí, logo a gente foi transferido para o Samaritano, né? Que até foi o doutor Paulo Teles que na época trocava mensagens comigo para saber do Pedrinho. Aí um belo de um dia ele me ligou e eu falei, doutor Paulo, ele não tá legal, ele tá assim, tá muito ruim, não sei como vai ser daqui para frente. E ele falou, eu vou te colocar em contato com o centro de referência em problemas renais, em transplante de baixo peso. E aí, doutor Paulo me colocou em contato com o Samaritano. No mesmo dia nós fomos para lá, chegando lá, né, no hospital, a gente foi super acolhido por toda a equipe. E aí, hepato, imuno, pela nefro, né, doutora Fê. Então, assim, toda a equipe onde a gente pôde... Na verdade, aí a gente viu o Pedrinho, doutora Ana, agora completo, sabe? Então, assim, vamos começar o tratamento com a hemodiálise e só com suporte de toda a equipe, de psicólogo que nos acolhia, da nutricionista. E aí nós vimos a hemodiálise realmente como um step para a gente chegar até o transplante. Só que o transplante, realmente, ele precisava ganhar peso, né? Então, foi aí uma jornada de 1 ano e 5 meses, em hemodiálise de domingo a domingo. Então, a gente ficava todos os dias às 6 da manhã. Na hemodiálise levava ele, que foi o step principal. Então, o quanto a hemodiálise foi importante para a gente conseguir chegar no transplante. E aí, quando ele atingiu 8 quilos, a equipe nos abordou e disse, olha, agora a gente pode fazer o transplante, né? Então, agora ele já ganhou peso, já está... grandinho, agora a gente pode submetê-lo a uma cirurgia. E aí me perguntaram, doutora Ana, e aí ele foi para a lista de transplante direto, né? Por que você doou? Me fizeram essa pergunta. Sim, ele foi para a lista. Ele foi para a lista, só que como ele ainda era pequenininho e ele precisava várias vezes receber bolsa de sangue, e aí acho que a senhora pode esclarecer um pouco melhor isso, mas a cada vez que ele recebia sangue, ele tinha que ficar fora da lista. Isso. E aí a gente ficava mais fora da lista do que dentro, né? E sem contar que a lista, hoje em dia, embora, né, tenha melhorado bastante, é um tempo muito demorado na lista. Exato. E aí acho que até por isso, super importante eu dividir um pouquinho com as pessoas a importância, o quanto é importante doar sangue, ainda mais nesse momento, né, doutora Ana? Porque foi tão importante para ele, para a saúde dele, receber essas bolsas de sangue, mas ele tinha que ficar fora da fila nesses momentos que ele recebia sangue. E aí, como ele ficava mais fora do que dentro, então aí foi quando me falaram, não, vamos começar o teste de compatibilidade familiar, né? Então, e aí começamos todos os exames para saber se eu poderia doar ou se eu não poderia. Até então eu não sabia se eu poderia doar ou não, porque, né, o cirurgião vai avaliando todos os exames, vai vendo. E aí foram mais ou menos uns 3 meses de exames. E aí, quando a gente chegou na consulta com o cirurgião, que ele avaliou todos os exames, ele falou, não, mãe, você vai ser a doadora e a grande possibilidade de eu tirar o seu rim esquerdo para doar para ele. E aí foi uma emoção enorme, né, doutora Ana? O que você sentiu na hora que você podia ser doadora? Deu um pouco de medo, além de dar uma certeza do que era o que você queria? Como você, como mãe, né, e como dona do rim, reagiu a isso emocionalmente? Como é que foi tua reação emocional, Aline? Então, doutora Ana, eu não senti medo em nenhum momento. Olha que lindo engraçado, isso. mas eu não senti Lindo medo. Isso. Eu tenho uma coisa muito, muito forte dentro de mim, mas eu penso assim, que quem doa que tem que agradecer, porque tem saúde, não é? Então, assim, tanto que hoje em dia meu marido, toda vez ele fala obrigada por tudo que você fez pelo nosso filho, eu falo eu que tenho que agradecer por eu ter saúde. Então, quem doa que tem que agradecer por ter saúde e abundância, né? E coincidentemente ainda, o cirurgião me explicou
que eu tinha uma artéria a mais no meu rim direito que ficou. Entendi. Olha Então, só. uma Tá, vantagem, né? Acho uma eu. vantagem. E Nossa, que linda aí, história. e aí eu fiquei super emocionada, super feliz, muito grata de poder, né, doar. E aí ele explicou, mediu o tamanho do meu rim esquerdo e agendamos para o dia 5 de dezembro de 2018. Certo. E aí, assim, foi emocionante, doutora Ana. A cirurgia, eu também só tenho a dizer que foi, assim, super tranquila. Eu vou passar por partes, explicar um pouquinho como que foi. Mas nós internamos um pouquinho antes, nós internamos a gente um dia antes, na verdade. Sim. E aí nós acordamos no outro dia, toda aquela asepsia, eu dei banho nele, depois tomei banho e eu fui 40 minutos antes para o centro Certo. cirúrgico. No quarto estava meu sogro e minha sogra e meu marido, que meus pais estavam aqui em casa com a menor, com a pequena, né? Isso. É Então isso. a gente foi se dividindo. E É. aí a gente foi para o centro cirúrgico. Eu me lembro quando eu entrei na maca, eu estava muito tranquila. Eu não sei explicar assim, mas muito tranquila, com uma certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que E, legal, né? e Muito aí, lindo. quando a gente entrou no centro cirúrgico, eu ainda perguntei, eu falei, quem é o professor, o famoso professor, né? E aí o cirurgião falou, o professor está no centro cirúrgico ao lado, esperando o seu filho. E aí eu falei, peça para ele cuidar bem do meu pequenininho e tirem direitinho o meu rim. Aí eles começaram a rir, depois disso eu não vi mais nada. Que legal. Aí quando eu acordei, eu estava no quarto já, que eu saí, fui direto para o quarto, então foi para mim foi tranquilo, né? Acho eu que foi até mais tranquilo para mim que estava lá doando do que para o meu marido, Uhum. porque, Certeza. é, porque Né? as médicas de lá Coitado até do marido. brincavam. A É, gente pode imaginar o que o Eduardo passou, né? Porque ele lá com a esposa, com o filhinho, né? Praticamente recém-nascido, né? Eduardo também passou duro aí, né? Da agonia, né? É isso exato. aí. As médicas de lá até brincavam para ele, diziam assim: "Ah, a gente vai deixar um centro cirúrgico preparado para você também". Ele falava: "Pode deixar, porque eu vou infartar". Olha lá, ele falou que ficou com o coração na mão. Eu posso imaginar, Eduardo, né? Foi. Ele Mas ficou. essa história da Aline é absolutamente linda, né? E eu acho que ela mostra uma coisa muito importante, né? Para todos nós agora, em tempo de pandemia, tá todo mundo com medo desse vírus, né, Aline? A gente está com medo de pegar essa doença, esse medo de adoecer, né? E olha só, de repente a gente tem uma situação como essa da Aline, que grávida, gestante, descobriu, né, que o Pedrinho tinha esse problema no rim, que era um problema grave, que teve que fazer uma cirurgia intraútero, e que depois que nasceu o rinzinho dele não funciona, não funcionava, né? A gente sabe que o rim é o filtro do organismo. Então a hemodiálise, só traduzindo para vocês, é isso. O que que faz? É um aparelho que filtra, faz às vezes do rim, tá? Mas aí eu vou contar para vocês o que, né, Aline, você me permite, né, só ir contando, até para esclarecer sua dúvida. O rim produz uma substância também que faz a gente produzir as hemácias, o sangue. Como o rim do Pedrinho não funcionava, ele não produzia os glóbulos vermelhos direitinho. E como ele não produzia os glóbulos vermelhos, ele tinha que tomar muito sangue, né? E na hora que ele tem que tomar muito sangue, que entra o sangue de outra pessoa, ele não pode ser transplantado. Por quê? Porque se a gente vai botar um órgão novo, vai que o sangue dessa outra pessoa tem umas substâncias que vão combater aquele rim, entendeu? Nossa, então não dá. Por isso que o Pedrinho tinha que toda hora sair da fila, tá certo? Então, gente, olha só a situação que a Aline e o Eduardo passaram esse tempo todo nessa angústia. O Pedrinho precisa de sangue, toma sangue e vai para o fim da fila. E aí parece que a cirurgia, que é a solução, nunca chega. Até que, felizmente, né, teve essa oportunidade da Aline ser a doadora do rim do próprio filho. E, gente, olha o amor envolvido nisso, né? Eu sempre falo, quando a gente ama, quando a gente tem amor, olha o risco, né, Aline, que você correu, o tudo que você e o Eduardo passaram, especialmente você entrando no centro cirúrgico, sabendo que iam tirar o seu rim,
mas a alegria que você estava, a paz que você estava, o conforto que você estava, né? Parece que baixa uma luz assim na gente e fala, olha, você está dando a vida, na verdade, para o seu filho. Aquela primeira frase que você colocou, né? E, de fato, você, pelo seu rim, vamos dizer que você deu a vida 2 vezes ao seu filho, gestando e doando, né? Então, eu acho, gente, que doar o transplante, né, é um ato gigantesco, né, de amor. Então, a gente fica, eu fico emocionada só de falar, de ver, e eu acho que a gente fica assim numa emoção muito grande, né, Aline, de ver. E sabe, gente, nessa época de pandemia, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e aprender como esses atos de amor fazem parte de nós humanos e a gente é capaz desses atos de amor gigantes, né? Não só de uma mãe para um filho, mas de todos para todos. Por isso que nesse momento a gente tem que cuidar uns dos outros. E só quem tem esse espírito de se doar um pouquinho, de doar seu egoísmo, chega de egoísmo, não. Ah, eu quero isso, eu não quero andar de máscara, eu não vou andar de máscara, que se dane os outros. Não. Então, é um momento de doação, que, né, com a macro experiência da Aline, que a gente aprenda uma micro experiência, muito micro, de se doar um pouquinho para o outro, né? Eu acho que Eu é o acho que a isso senhora muito falou. importante. Exato, eu acho que é o que a senhora falou mesmo, a doutora Ana, em relação à doação de amor. Eu costumo até dizer assim, eu doei o meu rim, né, em forma de amor, mas a gente está presenciando todos os dias milhões de atitudes de amor, através de tempo de qualidade, através da doação em ações sociais, através, né, da empatia com o outro. Então, essa ação de amor, eu acho que tem essa doação de amor, tem que realmente existir sempre na nossa vida. A gente tem que ter esse amor, esse carinho pelo próximo, entender, se colocar no lugar do outro, né? Exato. E tem um livro até muito bacana que eu vi outro dia, eu não tive a oportunidade de comprar ele ainda, mas chama Adorável Dora, doutora Ana. E é um Legal. livro que a Priscila, que é a autora, ela recebeu o rim de um irmão, e o outro autor recebeu a medula também através da doação. E é um livro, pelo que eu vi desse livro, pesquisei, é um livro que realmente me emocionou muito, porque ele tenta desmistificar um pouquinho essa questão da doação e de forma lúdica para a criança entender. E aí ele explica, a boneca que ganhou uma pilha nova e o coração voltou a bater. Então, Certo. fica um pouquinho o cachorro que ganhou um rim do avô. É mais ou menos assim. Ele pega os personagens e a capa do livro já é a coisa mais linda, porque ela tem um riacho atrás, ou seja, que diz que tudo é passageiro. E aí tem uma escuridão, onde tem um problema, e aqui tem uma claridade, um cachorrinho com colarzinho de doação de órgão, e ela entregando um coraçãozinho de amor. É muito bonito isso, é isso. É lindo E eu esse acho livro. que é isso. É a É, doação mesmo. É isso mesmo, viu, Aline? Eu acho que, então, esse momento, né? Eu acho que a sua história, ela é muito linda, né? A sua história, e passaram outros também aqui que eu vi que doaram, cujos parentes receberam um fígado, alguém, não me lembro o nome, desculpa, mas falou, né? Então, várias pessoas que também participaram desses processos de doação ou recepção, enfim, de transplante. Gente, isso é de fato você dar um pedaço literal de você mesmo para outra pessoa. É um ato de amor maior. Mas insisto em dizer isso, né, gente? A gente pode, sem necessariamente doar um órgão, né? A gente pode se doar ao outro também. E eu acho também que a empatia, quero dizer, a gente entender um pouco o outro, né? Sentir compaixão pelo outro, sentir o que o outro está sentindo, já é uma doação de si mesmo, né? Então, se cada um exercitar um pouquinho esses atos de doação, vocês
a gente vai ter assim um pouquinho do que a Aline sentiu naquele momento no centro cirúrgico, quando sabia que estava lá no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A gente vai sentir um pouquinho dessa sensação, o que já é extremamente engrandecedor, né, Aline? E como é que está o Exato. trio hoje? Conta pra gente. Isso. E aí, hoje ele está assim, na verdade, o primeiro ano dele, né, doutora Ana, já foi muito bacana, porque assim, o fato da gente não precisar ir para hemodiálise todos os dias, poder acordar, tomar café da manhã juntos, então ficar todo mundo juntinho é uma outra perspectiva de vida. Então, e aí o primeiro ano ele precisou fazer, né? Eles vão ajustando os exames de acordo com a evolução, de acordo com a clínica. E agora, depois de um tempinho, a gente já está com os exames bem espaçados. Ele toma ainda o remedinho para rejeição, que é uma coisa que é super importante também, doutora Ana, é a adesão ao tratamento, né? Exatamente. Então, Adesão é tudo, a né? gente a gente segue à risca, assim, os horários, mantém, né, a vida saudável, a ingestão de água, que eu acho que a senhora pode falar aí, a importância de manter não só a adesão ao tratamento, mas também o volume de água adequado para a idade dele. Eu também, obviamente, né, preciso ingerir bastante água. E ele está ótimo. Em alguns meses de transplante, doutora Ana, ele ganhou quase 5 centímetros de tamanho. A gente levou um baita susto. Quando a gente foi pesar, a gente ganhou, pesar e medir, a gente levou um baita susto. Então, assim, ganhou, cresceu, ganhou peso, massa corpórea. Então, assim, a gente percebeu as perninhas dele mais torneadas, mais gordinhas, porque antes, por conta da emo, ele, né, era bem magrinho. Então, a gente percebeu, é uma diferença, sim, o quanto o rim é importante para gente, porque é uma diferença enorme, assim, de peso, de qualidade de vida, de paladar. Então, acho que até a gente chegou a conversar em algum momento, né, para falar sobre a alimentação do paciente renal, que depois do transplante muda muito. Então, assim, hoje ele come de tudo. É isso, é isso. Porque antes, né, a gente tem que. O organismo ele vive num sistema de poupança absoluta. Como ele não tem o seu sistema de filtro, né? Então, que é o rim, é super importante filtrar tudo, né? Então, ele não tem esse sistema. Quando não tem, a gente tem que ter uma alimentação adequada, porque o filtro não está funcionando, né? Aí depois, quando a gente então dá o rim novo, esse filtro passa a funcionar. Pronto, aí o corpo deixa de estar nesse sistema de poupança. Então, aí ele pode comer tudo, e cresce, ganha peso. É a vida que entrou de novo. E a gente valoriza muito, né? As coisas, quer dizer, quero dizer assim, a gente deixa de valorizar coisas simples. Como você agora está falando, né, Aline? Como o rim é importante, como a rim é importante. Às vezes ninguém dá valor ao próprio rim. Como é importante a gente, cada xixi que a gente faz, para falar, graças a Deus, está tudo funcionando bem, porque quando a gente não tem qualquer órgão que não funcione bem, é um grande problema, gente. Então, saúde é muito importante. Manter a nossa saúde e agradecer termos saúde é muito importante. E nos doarmos aos outros também. Passou aí, só para falar, a Luzia Feitosa, que adoro, também minha companheira de trabalho, e ela falou, doar sangue é super importante, como você falou, né, Aline? Doar sangue, gente, é um ato também de amor muito grande. A gente se doa também para uma pessoa que está precisando do nosso sangue. Isso é muito importante a gente ter essa ideia na cabeça, essa sensação de você poder ser um doador de afeto, de carinho, de amor, de sangue, se for o caso, de um órgão, né? Como foi o caso da Aline. Isso é muito importante, né? Nossa, demais, doutora Aninha, a senhora falou aí do xixi, da gente agradecer tudo que a gente tem e poder doar ao outro. E realmente a frase que mais me marcou aí no pós-transplante foi quando a médica chegou e disse: mãe, ele saiu do centro cirúrgico fazendo xixi.
Nossa, aquilo lá foi para uma criança que ficou 1 ano e 5 meses sem fazer xixi, sair do centro cirúrgico fazendo xixi, foi muito emocionante. Hoje em dia eu troco uma fralda cheia dele, eu falo, pode fazer. A gente troca quantas fraldas for necessário. Isso é uma beleza, né? Então, é uma graça, a gente fica muito agradecido. Então, ele, assim, tá super bem, comendo de tudo, melhorou agora no pós-transplante, textura de comida, porque antes ele tinha muita dificuldade com textura. Então, agora ele come de tudo, pedacinho, os dentes. No primeiro dia pós-transplante, ele falou a primeira palavra dele, que foi papai. E aí, na sequência, veio mamãe. Então, assim, falou, nesse primeiro ano pós-transplante, ele falou, ele andou, Tá cresceram os vendo? dentinhos. Então, Normal, né, assim, Aline? Tá foi todo normal. todo Ou seja, normal, assim. essa é uma história, a história da Aline e do Pedrinho, né? Que eu queria compartilhar mesmo com vocês, porque eu acho que é uma história de amor muito grande, né? E para que a gente faça alguma reflexão, né, Aline? Dessas lives a gente tem que tirar sempre alguma coisa boa, e uma coisa boa que a gente pode fazer é o que eu posso me doar para o outro, né? É isso. A gente pode se doar de várias maneiras. Que seja ligando para uma pessoa, um idoso, por exemplo, que você não vê há um tempo, dá uma ligadinha, fala um oi, manda um vídeo, faz um FaceTime, né, Aline? Conversa com alguém, enfim, isso já é uma forma de doação, né? Ajudar alguma pessoa. Eu acho que, na verdade, a Aline é o exemplo extremo da doação, máximo do amor, do rim dela para o próprio filho, mas eu queria, nesse momento de pandemia, pegar esse exemplo, né, para a gente fazer uma autorreflexão, né, Aline? E eu acho que o que a senhora falou de doação de amor, de doação através das atitudes, através de uma doação de órgão, através de uma palavra, né, de amizade, através. E uma coisa que eu acho que é super importante também, através da fé, né, doutora Ana? Exato. Que eu acho que quando você tem fé, eu acho que muitos aí, muitas das mães que estão aí do transplante também, se fortaleceram buscando realmente a fé, buscando forças, né, em Deus. E aí, até tem um texto super bonito que meu marido fez para mim no Dia das Mães. E aí, depois, não sei se a senhora quer que eu leia agora e quer que deixe para o final. E eu adaptei esse texto para ler hoje, para a gente deixar uma mensaginha para todo mundo, para falar um pouquinho sobre, né, a importância de doar órgão, a importância da gente se colocar no lugar do outro, a importância da gente olhar nas pessoas através, né, entender o que cada um está passando, a situação que cada um está passando. Então, eu adaptei junto com meu marido esse texto, e aí a senhora me diz o melhor momento para eu. Olha, você vê que voou o nosso tempo, infelizmente já já a gente vai ter que acabar, então eu acho que você já poderia, então, assim, Pode. né, colocar o que você gostaria de dizer para todo mundo, né, nas suas palavras. Eu vou adorar, adorar. Tenho certeza que todo mundo também. Então, vamos lá. Como que esse texto, ele diz conversa de uma criança com Deus. Então, a criança disse, Papai do céu, preciso de um anjo que me dê um pedacinho de si para que eu possa viver feliz e saudável aqui na Terra. Você pode me enviar um anjinho aí do céu? Aí Deus responde, não se preocupe, meu filhinho. Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. A criança diz, mas Senhor, esse anjo conseguirá doar tanto amor como o Senhor me dá? Ele conseguirá doar um pedaço dele para me fazer saudável e feliz? Aí Deus responde, conseguirá sim, meu filho. Esse anjinho e sua família de anjos entenderão o quanto isso é importante para você e juntos realizarão o ato mais lindo de amor que existe. A criança, e quando esse anjinho virá do céu,
aqui para a terra para me ajudar, papai do céu? Aí Deus responde: esse anjinho não irá do céu para a terra, meu filho. Esse anjinho virá da terra para o céu, mas deixará com você o seu maior presente, o pedacinho que você tanto precisa para ser feliz. E por esse ato de amor, eu abençoarei toda a família desse anjo. E a criança diz: ó Deus, como o meu anjo é conhecido aqui na terra? Aí Deus responde: esse anjo maravilhoso é conhecido aí na terra como um doador de órgão. Seja um doador de vida a alguém, doe órgão. E acho que o mesmo a gente estende a doar amor, né? Nossa, Então, Aline, fiquei emocionada. Que história linda! Gente, amei. Quem escreveu o Eduardo para você no Dia das na Mães? verdade, ele me escreveu esse texto no Dia das Mães, só que ele tirou de um texto que chama, é um autor desconhecido, é uma mensagem para uma mãe. Ele adaptou esse Nossa, texto para mim, e aí, como foi um texto que mexeu muito comigo, aí hoje eu falei, a gente poderia deixar uma mensagem e adaptar para nossa, todos os doadores. E aí ele que transformou esse lindo. texto a gente juntos. Gente, maravilhoso. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos vendo aqui, olha, só está passando aí todo mundo lindo, maravilhoso. Nossa, Aline, eu fiquei emocionada, viu? Emocionada com esse texto. Nossa, acho que a gente. Ah, que pena, a gente vai ter que encerrar, mas não poderíamos encerrar assim de uma maneira mais grande, para dizer, grandiosa, essa é a palavra, né? Do que com esse texto, né, gente? Aline, minha total admiração por você, pela sua família, tá? Pelo Pedrinho. Desculpa, como chama a sua filhinha? A filhinha mais Ana velha? Clara. Ana Ana Clara. Clara, é isso. Eduardo, Ana Clara, Aline e Pedrinho, né? Vocês são uma família abençoada, uma família que doa amor para vocês mesmos, mas que com essa história vocês estão ensinando os outros a doar. Vocês estão ensinando as pessoas a terem fé em nós mesmos, né? Nas pessoas que nos ajudam, porque vocês foram ajudados, né? Por toda uma equipe profissional, mas é aquilo que a gente fala, sem aquela ajuda lá de cima, a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu acho que ter fé é Exato. a coisa mais importante que a gente tem e a gente tem que, dentro dessa fé, acreditar que a gente pode fazer bem para os outros, né? Que a gente pode se doar, que a gente pode dar um pedacinho da gente para cada um. Que cada um de vocês, pessoal, cada um de vocês pode ser como na história que a Aline tão lindamente colocou para a gente, cada um de vocês pode ser um doador, né? Um doador de carinho, um doador de afeto, uma palavra. Às vezes, doar uma palavra é fundamental, né? Exatamente, doutora Aninha. Estão me pedindo para mostrar o Pedrinho aí. Deixa eu pegar ele rapidinho, deixa eu ver se Pega dá lá, tempo. vamos ver o Peraí. Pedrinho, gente, claro. Gente, espetacular essa história. Eu acho que essa história é para a gente ter uma luz no fim do túnel. Nessa época de pandemia, como eu falei para vocês, sintam-se iluminados, né? Olha Olha aí. lá, ó, com o Olha o corte de Pedrinho! cabelo da. Oi, Ana. Ô, Só Pedrinho, um tudo bom, pouquinho. Pedrinho? Não precisa Olha ficar com aí, ó. medo. Tá com medo, doutora Ana? Tudo bem? O corte de Tá cabelo. certo, gente. Que Corte de lindo. cabelo que a mãe fez. Vai estar demais. Aline, amei conversar com Eu que você, gente. agradeço, doutora Ana, eu que agradeço aí pelo carinho, eu agradeço por a gente ter oportunidade de falar, né, de uma coisa tão importante e a senhora poder esclarecer tudo isso para todo mundo, as perguntas, né, com embasamento aí técnico e eu poder passar um pouquinho do amor aí para todo mundo e que a gente continue expandindo tudo isso. É isso aí, Aline. Sua história é linda. E eu acho que vocês. Aí, olha a Ana Clara aí. Tudo bom, meu amor? Tudo bem com você? Tá parecida com o Pedrinho. Então, olha, eu acho que vocês têm que escrever essa história, né? E
escrever. Talvez escrever. Já que vocês escrevem tão bem, né? Juntos essa história que é uma história de amor, uma história de doação. Acho maravilhoso, tá bom? Vamos sim. Obrigada pelo exemplo Obrigada, que vocês dão doutora pra gente, Ana. viu? Fica com Deus, viu? Um beijo grande. Um Obrigada beijo para a todo todos mundo, aí gente. que É estiveram isso. presentes, ouvindo um pouquinho a gente. É isso aí, gente. Super obrigada, tá bom? Tchau, Pedrinho. E tchau, todo mundo. Olha, um beijo enorme. Ah, que beleza. Obrigada por estar aqui, Aline. Um beijo, Obrigada. doutora Ana. Sou eu que agradeço. Um beijo grande. Tchau, minha linda. Tchau. Tudo de bom. Tchau.